ficou claro que a expectativa dele é que com essa concessão que o governo faz ao mercado, o mercado queria que fossem reonerados os impostos sobre combustível. Isso, os economistas liberais todos defendiam isso, o mercado também. Então, ao conceder isso ao mercado e sublinhando que a ata do Banco Central defendia essa medida, ele agora espera o retorno do Banco Central, que é o quê? Abaixar a taxa de juros. Então, ele espera que essa medida tenha repercussão sobre a decisão do Banco Central de vir a baixar a taxa de juros e que isso melhore, de uma certa maneira, a economia, ajude a tirar a economia, não deixar tão estagnada a economia. Vamos ver. Outra questão que ele deixou claro é que ele fez questão de sublinhar que foi o Lula quem decidiu. Quer dizer, por que ele faz isso? Para dizer assim, o árbitro é o Lula. Houve uma disputa entre a área econômica, simbolizada, comandada por ele, e a área política, representada pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e essa disputa ele ganhou. Mas ele ganhou colocando claro que o presidente o fez ganhar, que ele tem o apoio do presidente. Daí ele fazer sublinhar que, olha, é o presidente quem decidiu. Né? Outra coisa que ele disse também é que está fechando a reforma tributária. Está fechando a reforma tributária, está fechando o ajuste fiscal, a proposta de ajuste de novo arcabouço para a situação fiscal, e ele disse que há duas propostas na mesa, uma mais detalhista, outra mais objetiva, e que ele pessoalmente prefere essa, mas que ainda está em discussão na área econômica. Anunciou também, admitiu que vai haver ruídos, no mercado com a decisão de criar um imposto de exportação do petróleo cru, do petróleo não processado, que isso daí vai criar um ruído no mercado, mas que ele diz que o governo está preparado para esse tipo de ruído e que vai regulamentar o jogo eletrônico, é uma medida importante, deve entrar, segundo ele, alguns bilhões com a regulamentação do jogo eletrônico no Brasil. Os jogos eletrônicos são feitos por plataformas no exterior e não pagam impostos aqui dentro, e que segunda-feira fecha o programa Desenrola Brasil, que é aquele que resolve problemas das dívidas de pequenos, dívidas do pessoal que ganha menos. Né? Então, ele diz que segunda-feira o presidente Lula bate o martelo e deve fechar esse programa Desenrola Brasil, que deve ser anunciado logo a seguir. Também fez uma avaliação do Juscelino Filho, disse que fugiu um pouco, eu perguntei sobre o Juscelino Filho, tentou fugir, mas ele disse, olha, todo ministro tem que agir de acordo com o que a sociedade espera dele. O que a Petrobras faz é acompanhar preço internacional. Então, a Petrobras não estabelece preço, ela segue o preço internacional. Seria uma pretensão muito grande achar que a Petrobras estabelece o preço do barril de petróleo do mundo. Não é ela. É oferta e demanda, e a gente viu isso durante a pandemia, que a demanda caiu e os preços chegaram a ficar negativos, ou seja, o produtor pagava para alguém levar o petróleo, já que o custo de estocagem estava maior do que o custo do produto. Então, esse é um ponto importante para a gente colocar. Uma outra questão que, de repente, o ministro Haddad não foi tão claro, é essa questão que vocês discutiram da inflação. Uma grande parte da inflação no Brasil tem uma consequência do câmbio. Né? Quando eu estou falando de commodities, para a gente ficar na gasolina ou no petróleo, em 2014, o petróleo estava $99 o barril na média do ano. Né? Hoje, o petróleo está $83. Então, a gente vai falar, o produto está mais barato do que era em 2014. Só tem que, em reais, em 2014, o câmbio era 2,35. Ele custava R$230 um barril. Hoje custa R$432 um barril.
Então, é o seguinte, apesar do preço do produto no mercado internacional ter caído, a gente paga mais em reais. Então, houve uma inflação derivada do câmbio. E aí a gente entra. O que é o câmbio? Relação dólar-real, por exemplo, que eu tenho citado aqui. É como vem a nossa moeda. Quer dizer, se a gestão da economia do país é uma gestão que gera credibilidade, a moeda é apreciada. Então, assim, essa atitude do ministro Haddad, do governo, de reonerar algo que o próprio governo atual julga como uma medida eleitoreira do governo passado, isso passa credibilidade. Então, mesmo que haja uma inflação no mês, vai haver inflação no mês. Por quê? Porque nos itens todos no consumo de uma família X, PTO lá, que são vários indicadores de inflação, então tem lá o IGPM, o IPCA, o que seja, tem lá que um percentual é para combustíveis. Então, o combustível subiu tanto, aplica aquele fator sobre ele, vai dar uma inflação. Mas se o câmbio aprecia, se o real aprecia ali na frente, isso volta, dá uma deflação. Então, eu entendo que essas atitudes do governo, mostrando seriedade e adquirindo a credibilidade, já que o câmbio está muito precificado em função de expectativa. Então, se o governo mostrar que está agindo certo na economia, olhando no longo prazo, essa precificação excessiva que foi feita no câmbio cai. E quando cai, você aprecia a moeda nacional e aumenta o poder de compra do brasileiro, não só na gasolina, mas no supermercado, em todos os itens que são commodities. Então, essa é uma questão importante que eu julgo então foi acertada, né? Pelo que o senhor está falando aí, foi uma decisão acertada do governo. Eu acho que ela tem plenas condições de fazer política. Eu acho que ela tem uma formação, né, nessa área, inclusive. Ela é socióloga, né? E acho que, assim, aí você tem um preconceito que é o contrário, né? Não, ela tinha que ocupar um papel de esposa, ficar reservada, não aparecer, como se assim, fica lá no palácio, né? Só falta ali num preconceito extremo chegar a dizer, fica no palácio, arruma a cozinha. No contrário, ela tem plenas condições de participar, de ajudar. O Lula dá esse espaço para ela. Ela estava do lado dele no discurso da vitória, ela estava do lado dele na posse. E, assim, obviamente, a condição dela não vai eximir ela de críticas se ela errar, né? Como todo mundo, nenhum cidadão, nenhuma cidadã está livre de críticas se errar na política pública, né? Que você falou, estamos falando de política pública, não tem que falar mais de condição de gênero, se é homem, se é mulher, ela tem plenos direitos. E se ela se tornar uma opção viável para 2026, por que não? Qual o problema? Qual o problema se ela se colocar como pré-candidato? Qual